Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é um prazer muito grande estar na sua companhia. Quero desde já agradecer a todos que toda semana estão aqui no nosso canal, assistindo aos nossos vídeos, estudando conosco. Muito obrigado a você. É uma honra muito grande ter a sua companhia aqui. E você que está chegando agora, muito obrigado por estar aqui conhecendo o nosso canal. Espero que você goste. Esse canal, ele é um canal criado para o estudo sistemático da Palavra de Deus. Aqui nós trabalhamos a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista do trimestre é o pastor Clayton Van Pomereng, e nós estamos aqui trabalhando toda semana uma lição nova, trabalhando nesse trimestre sobre a história de Israel. É um trimestre histórico. Nós já falamos sobre vários assuntos pertinentes ao Reino do Norte, ao Reino do Sul, quando eles foram divididos. Antes nós falamos sobre a nação de Israel, ainda ali nos tempos de Salomão, ainda nos tempos em que o reino era coeso, depois foi dividido, e tudo isso você encontra na nossa playlist do canal. Tudo isso você encontra no nosso guia, ali nossa playlist, que é a história de Israel, onde você vai ficar então com todos os detalhes, com todo o detalhamento das últimas lições, para que você possa conhecer mais precisamente sobre o assunto que nós estamos tratando. E hoje nós chegamos na 7ª lição. Nós chegamos à lição número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Lembra que na semana passada nós fizemos a transição entre Elias e Eliseu? Nas semanas anteriores nós falamos bastante sobre Elias, sobre os seus feitos, sobre o que Deus fez através da sua vida, sobre o combate à idolatria. Na semana passada houve uma transição do ministério profético de Elias passado para Eliseu. E hoje nós começamos a trabalhar especificamente na pessoa de Eliseu e também no seu ministério. Vamos juntos então? Vamos lá para mais uma lição da semana. Lição número 7, o Ministério de Eliseu. Na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária e também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, 2 Reis, capítulo 3, versículos 9 ao 11, 2 Reis, capítulo 3, versículos 14 a 18, 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7 e ainda 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 ao 41. É uma leitura bem extensa, mas ela é muito interessante. É muito interessante você fazer essa leitura ou na sua revista ou na sua Bíblia, para que você possa entender melhor o pano de fundo, para que você possa entender melhor os assuntos que nós estaremos tratando aqui no nosso canal a partir de agora. Na nossa introdução, nós queremos falar um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu, ele atuou como discípulo e também era aprendiz do profeta Elias. Ele ficou com Elias pelo período de 10 anos, até ambos serem separados com a ascensão de Elias, que ocorreu no ano 850 a.C. Ele foi o sucessor profético de Elias. Teve a oportunidade, nós já vimos isso aqui no canal, de ver Elias ser recolhido em um redemoinho. A partir da saída de cena de Elias, ele se viu como o sucessor legal do profeta. Deus havia escolhido então Eliseu para continuar o ministério profético. Inicia-se então a epopeia do ministério profético de Eliseu, agora o líder dos demais profetas. O que significa o nome Eliseu? Eliseu significa Deus é salvação, ou ainda Deus é a sua salvação. Eliseu, ele era filho de Safate, um rico fazendeiro. A família de Eliseu viveu toda a apostasia com a qual Acabe fez pecar a Israel. Lembra de Acabe? Lembra de Jezabel? Lembra do que eles fizeram? Tudo isso também está na nossa playlist, tudo isso também está nas nossas sessões anteriores e você é convidado para dar uma passadinha lá. E a família de Eliseu jamais se curvou a, por exemplo, Asterote, Baal, você lembra dos
deuses trazidos por Jezabel lá da Fenícia. Também tem os Baalaíns, que também eram cultuados ali em Israel, para a tristeza, né, de Deus, vendo o seu povo pecar pela idolatria. Qualquer outro Deus que fora imposto por Jezabel, qualquer outro Deus que fora imposto pelo pessoal que trabalhava ali com Acabe, qualquer outro Deus que fora imposto pelo próprio Acabe, não foi aceito pela família de Eliseu. Lembra que Acabe, ele tanto fazia adoração a Deus, quanto fazia adoração a deuses estranhos. E Jezabel, ela pronunciou, ela arquitetou, ela disseminou uma grande apostasia ali no povo de Deus, uma apostasia espiritual. Pois bem, a família de Eliseu passou incólume por isso. Jamais se curvou à apostasia, jamais se curvou a outros deuses. O chamado de Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, esse estava comandando 12 parelhas de bois. Está lá em 1 Reis 19 e 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Andava lavrando com 12 juntas de bois. Naquele tempo, somente uma família muito rica poderia possuir 24 bois. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Esse ato de ser revestido pela capa, no momento que ele recebe a carta jogada por Eliseu, ele é revestido daquela capa. Esse ato, ele é um simbolismo muito especial. Ele guarda em si um simbolismo extraordinário. Eliseu estava sendo convocado através daquele ato para ser profeta. Essa mesma capa fora deixada por Elias por ocasião de seu arrebatamento aos céus. Eliseu ficou com a capa, o que serviu para que todos entendessem que ele era o autêntico sucessor de Elias. Elias joga a capa para Eliseu e aquilo ali simboliza que ele estaria entrando no ministério profético e no final, quando os dois são separados, Eliseu fica com a mesma capa, simbolizando que ele estava agora com o ministério profético deixado por Elias. O ministério de Eliseu, ele teve uma duração de 50 anos. Foi de 850 a.C. a 800 a.C. Ao contrário de Elias, que fora um pouco solitário, Elias, ele andou muito sozinho, Elias andou muito com seus pensamentos, Elias andou muito vagando pelo deserto. Agora Eliseu era diferente, Eliseu estava quase sempre rodeado de pessoas. Vamos então ao nosso primeiro tópico. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro subtópico, reis bons e reis maus. Segundo subtópico, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Terceiro subtópico, a predileção de Eliseu, ou melhor, a predileção de Eliseu se cumpriu. A revolta do vassalo. Era costume na época que quando um reino conquistava outro, o reino conquistado deveria, em alguns casos, como parte da sujeição ao vencedor, pagar uma série de tributos. Devido à sua inferioridade, o reino dos moabitas tinha que recolher tributos a Israel, e era pesada a carga tributária imposta a eles. Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5, nós lemos sobre isso. Com a morte de Acabe, Mesa, que era rei ali dos moabitas, viu uma oportunidade de se livrar da alta carga tributária, promovendo então uma rebelião para que isso acontecesse. Jorão, filho de Acabe, que agora estava reinando ali em Israel, tinha uma dura prova: vencer o reino rebelde e impedir que houvesse algum prejuízo a Israel. Como pensava que não conseguiria vencer o inimigo sozinho, o que ele faz? Ele resolve pedir ajuda ao seu vizinho, a Josafá, que é lá do reino de Judá. De pronto, o rei do sul, ali das tribos do sul, que eram Benjamim e também Judá, o rei do sul, Josafá, ele então aceita aquele convite, aceita aquele pedido e alia-se ao reino do norte e oferece a união de esforços para vencer o inimigo.
Está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 7. Eu vou fazer para você a leitura isolando a parte B. E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Como eles deveriam passar por Edom como estratégia militar, resolveram então propor aliança ao rei de Edom, que também aceita fazer parte daquela força-tarefa. Então agora são 3 reis: o rei de Judá, que aceitou o convite do reino de Israel, e ambos acabam conquistando também a parceria do rei edomita. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9, isolam a parte A. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. A falta de água, um problema difícil de ser resolvido. Uma escassez de água poderia colocar tudo a perder. Sem água, nem os soldados, nem os cavalos sobreviveriam. Era uma grande derrocada para a junção dos 3 reis. Veja que mesmo em condições favoráveis, naquelas terras desérticas que deveriam ser percorridas pelos 3 reis, a falta de água era previsível. Mesmo os córregos que deveriam conter muita água agora estavam secos. Também deve ser levado em consideração que, devido ao grande exército composto por 3 reinos, um grande número de homens, é claro que a água ela faltaria mais facilmente, ela faltaria porque era muita gente para beber água, era muita gente para se alimentar. Mas o alimento não foi o problema, porque eles levaram consigo bois que serviriam tanto para montagem quanto também para alimento, carne para o alimento. Então o problema vital deles era a falta de água. E sem água, convenhamos, era impossível continuar aquela empreitada. Agora a situação estava muito complicada, estava muito difícil, estava muito complexa. De um lado, um grande exército, sedento de sede e extremamente cansado com o calor do deserto e também com toda aquela situação, porque o psicológico também agora já estava sendo afetado também. E do outro lado, o que nós temos? O exército dos Moabitas, que estava acampado, completamente descansado, somente esperando os 3 reis virem, somente esperando o grande exército vir. Josafá, como servo do Senhor, e um rei que estava fazendo em Judá o que era bom aos olhos do Senhor, propõe a solução para o problema: consultar o profeta do Senhor, aquele que serve como oráculo para a vontade de Deus. O rei sabia que aquela situação exigiria uma intervenção divina, era algo impressionante o que estava acontecendo ali, e se não houvesse algo sobrenatural, aqueles 3 reis seriam derrotados, aqueles 3 reis seriam massacrados. Precisa-se de um profeta em nosso meio. Esse bem poderia ser o discurso, essas bem poderiam ser as palavras proferidas por Josafá. Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, nós lemos o rei Josafá dizendo assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Note que não foi Jorão, o rei do norte, quem mencionou Eliseu. A família de Jorão, Acabe, Jezabel, seus pais, a família dele era inimiga de Elias. E logicamente também seria inimiga de Eliseu. Não haveria um afeto entre eles e Eliseu. Tanto isso era verdade que Eliseu, ao ser consultado pelos 3 monarcas, se mostra contrariado com a presença do idólatra rei de Israel, porque ele não demonstra nenhum respeito, muito pelo contrário, ele demonstra um desprezo. Eliseu demonstra um desprezo ao falar com o rei de Israel. Quer ver só? Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Vamos ter que entender essa passagem aqui. Vamos fazer uma rápida análise por ela.
Assim como Elias, Eliseu também seria um inimigo da adoração às falsas divindades. Ele também seria um combatente contra a idolatria reinante em Israel. O repúdio de Elias aos deuses estranhos encontrou guarida em seu sucessor. Eliseu seguiu o mesmo caminho, o repúdio aos deuses estranhos, às falsas entidades. Na mesma proporção que Eliseu desconsiderava Jorão, ele considerava e respeitava o rei de Judá. Josafá era reconhecido pelo profeta como um monarca comprometido com o Senhor e um servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Somente por consideração a ele, Eliseu iria realizar, pelo poder do Espírito Santo, mais um de seus milagres. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ainda falando, ainda olhando nos olhos do rei de Israel. Somente por respeito ao rei do sul é que Eliseu, então, resolve ajudar. E aí surge um novo milagre, a água sem chuva. Exatamente, água sem chuva. Eliseu ordenou que fossem abertas covas para que elas, sem qualquer intervenção humana ou da própria natureza, fossem abastecidas com água. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Para confirmar a presença de Deus e sua aceitação a Elias e a Josafá, a coalizão dos 3 reis venceria os amotinados moabitas. A guerra fora proposta pelo rei de Israel, uma vez que o problema gerado estava em sua jurisdição. Lembra que os moabitas estavam se rebelando contra Israel. Porém, só foi vencida porque Josafá fez parte da coalizão. Nós aprendemos aqui que um servo fiel a Deus pode, com sua conduta e com seu bom testemunho, mudar os rumos de uma grande luta. Eliseu, ele pede que seja levada até sua presença um músico. E aqui não tem qualquer relação com a música e o milagre. Porém, alguns fazem um paralelo com Davi, que tocava a sua harpa, e com o instrumento que ele tocava, o rei Saul era acalmado, e o espírito mau que repousava sobre Saul saía, o deixava. Também nós podemos interrelacionar o louvor que é agradável a Deus. Ele quer que seus filhos o louvem e o engrandeçam. O louvor é parte primordial no nosso culto de adoração ao Senhor. Segundo tópico, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro subtópico, a situação das viúvas em Israel. Segundo, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Terceiro, fé, obediência e família unida. Novo milagre. O azeite é multiplicado. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 4. A viúva. O fato narrado aqui nessa passagem aconteceu por volta do ano de 895 a.C. A viúva ela argumenta com o profeta. Ela colocou diante do homem de Deus os benefícios que seu marido fazia. Argumentou mostrando que ele era fiel a Deus e que, portanto, ela, a viúva, era digna de receber um auxílio. Porque o seu marido fora bom, e muito provavelmente ele tenha participado da escola de profetas, ela deveria ser ajudada porque ele fora um servo de Deus. A mulher mostrou a Eliseu sua condição miserável, mas chamou a sua atenção quanto ao fato de que a vida fidedigna de seu marido era um motivo mais do que justo para que sua descendência não ficasse desassistida. A viúva, ela foi assistida pelo profeta. Eliseu recebeu a queixa dela, Eliseu recebeu os argumentos da viúva, concordou com eles e ajudou-a. Forneceu mais um milagre vindo da parte de Deus. Deus operou o milagre através da vida de Eliseu. Deus operou um grande milagre na vida daquela viúva que foi sustentada. Aquela viúva ficou amparada, aquela viúva ficou protegida, porque ela
foi a pessoa certa. Ela foi queixar-se com a pessoa certa. Muitos acabam queixando-se com tantas pessoas, mas esquecem de falar sobre o seu problema com quem realmente pode ajudá-lo ou pode ajudá-la a solucionar. A viúva sabia que o único que poderia ajudá-la era Eliseu. Tantos outros ela conhecia, mas sabia que apenas Eliseu poderia ajudar ela. E ela foi justamente na pessoa certa. Aqui nós temos um exemplo muito grande. Nós temos que nos queixar para a pessoa certa, para Deus. E quando nós procurarmos ajuda, vamos procurar quem realmente possa nos ajudar. Que realmente tenha uma palavra que possa nos instruir. Que realmente possa nos ajudar a crescer. Que quem realmente possa agregar ao nosso conhecimento, agregar à nossa vida. Temos que ter muito cuidado com quem nós partilhamos os nossos problemas. Tópico 3, a morte que havia na panela. Subtópico 1, a escola dos profetas. Subtópico 2, a morte na panela. A escola dos profetas. Ao contrário do que muitos pensam, a escola dos profetas não foi inaugurada por Elias ou por Eliseu. Ela já existia nos tempos de Samuel e foi por ele coordenada. A escola era coordenada por um líder, um profeta. Samuel foi um desses líderes. Na verdade, segundo muitos teólogos, Samuel foi o fundador da escola dos profetas. Na Bíblia não encontramos os termos escola dos profetas, mas congregação dos profetas. Já nos tempos de Elias e Eliseu, os profetas também se aconselhavam, primeiro com Elias. Elias era o grande líder. Passado o ministério de Elias, Eliseu assume e torna-se o líder natural dos profetas. Só que tinha um problema, eles não tinham um local, eles não tinham uma sede para se abrigarem, para estarem ali e se reunirem. Então eles disseram, está lá em 2 Reis capítulo 6, versículos 1 ao 4, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitá-lo. Então os profetas, eles aprendiam na escola sobre a palavra de Deus. Aprendiam com Elias, aprendiam com Eliseu, outros já haviam aprendido com Samuel, mas eles precisavam agora de um lugar onde fosse a referência para que eles pudessem habitar ali, e Eliseu ajuda-os a construir então a sua sede. A escola não servia apenas para ensinar as técnicas de profecias, não aprendiam a profetizar. Eles ocupavam o tempo com a leitura e o entendimento das Santas Escrituras. Aprendiam com o relato dos profetas, Samuel, Elias, Eliseu, aprendiam com seus ensinamentos, compartilhavam vivências entre si. Isso tudo era algo extremamente importante para o aprimoramento do ministério profético. O objetivo das escolas de profetas era a preservação da tradição moral e espiritual dada por Deus a seu povo. Quando os profetas falavam, eles sabiam do que estavam falando. A preocupação dos líderes da escola resultava em homens verdadeiramente usados por Deus e conhecedores desse Deus. Eliseu não deixou nada escrito. Suas obras foram relatadas no livro sagrado. Porém, Eliseu respeitava e ensinava o que estava escrito nas santas letras e fazia questão de ensinar aos seus profetas aprendizes. Era Eliseu um amante do ensino. E o principal livro de estudo na escola dos profetas era o livro de Deuteronômio. Morte na panela. Um outro milagre operado por Deus através da vida de Elias salvou a vida de muitas pessoas. Muita gente teve sua vida preservada através desse milagre. Os profetas precisavam ser alimentados. Havia uma grande fome na terra e Eliseu, como um líder que se preocupa com os seus liderados, provém alimento para os profetas. Segundo Reis 4:38, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Para fazer a comida, foi enviado alguém para colher ervas. Porém, desavisado, ele acaba colhendo sem querer uma espécie de pepinos que continham veneno.
Está lá em 2 Reis 4:39. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidos. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Logo, ao provarem o alimento, os profetas constataram a presença de veneno, o que aterrorizou eles. 2 Reis 4:40. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. O profeta não desperdiçou. Que interessante, ele não desperdiçou o alimento. Ele não jogou tudo fora. Ele, como era de seu costume, usou um ingrediente para purificar o alimento. Lá em 2 Reis 4:41. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-o na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que maravilha! Mais um milagre que Deus operou através da vida de Eliseu. Para concluir, eu quero voltar aqui ao episódio da viúva. Eu quero voltar aqui a 2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei de fazer? Dize se é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Eu quero daqui extrair desta passagem algumas lições para nós. O que tens? A mulher disse para Eliseu que não tinha nada a oferecer a não ser uma vasilha, mas ela tinha algo a oferecer, a vasilha. Não estava totalmente desprovida. Alguma coisa poderia ser usada. E você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, você que nos dá a honra de estar aqui no nosso canal. Aliás, abre parêntese, está gostando do vídeo? Está sendo útil para você? Compartilhe este vídeo, compartilhe o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, é muito importante, e também faça com que esse vídeo circule através das suas redes sociais. Vai ser um prazer, uma grande honra também falar para outras pessoas, também ser apresentado a este canal para outras pessoas. E muito obrigado desde já pela sua cooperação para o engrandecimento do Reino de Deus. Sim, porque esse canal é para engrandecer o Reino de Deus, com toda e absoluta certeza. Voltemos então ali para a viúva. O que tem a oferecer? Uma vasilha, apenas uma vasilha, mas ela tinha algo a oferecer. E você? O que você tem a oferecer? Nunca diga: eu não tenho nada. Toda e qualquer pessoa tem algo a oferecer, algo que possa ajudar o semelhante. Cada um pode fazer alguma coisa para ajudar o seu próximo. Pode ser pouco, mas alguma coisa você poderá fazer. Alguns usam os seguintes argumentos: só o que eu sei fazer é entregar folhetos. Somente sei cantar. A única coisa que sei fazer é testemunhar de Cristo. Não sei pregar. Só sei fazer alguns trabalhos manuais. Pregar, entregar folhetos, testemunhar, cantar são de grande relevância para a obra de Deus. Nós devemos valorizar o que temos. Muitas vezes não valorizamos os pequenos detalhes, as pequenas vitórias de nosso dia. E pequenas vitórias, dia após dia, são dadas por Deus para que nós construamos uma grande e magnífica vitória, que é estar na presença de Deus, que é preservar a nossa salvação. Essa é a maior de todas as vitórias, conservar-nos na presença de Deus. Então disse ele, o profeta: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Note que os utensílios deveriam estar vazios, não poderiam conter nada. Era uma ordem dada à viúva. Com certeza, se não estivessem os utensílios vazios, o milagre não teria ocorrido.
Para que a viúva alcançasse a sua vitória, para que a viúva lograsse êxito, ela deveria obedecer para e passo o que o profeta havia predito. O que nós aprendemos aqui? Se nós quisermos vencer, se nós quisermos alcançar os nossos objetivos, se nós quisermos alcançar o nosso milagre, se nós quisermos conquistar, se nós quisermos realizar, nós devemos obedecer para e passo o que diz a palavra de Deus. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. A bênção recebida não era para ser mostrada, era um segredo. Por que isso? Porque a glória é exclusiva de Deus e Ele não a divide com ninguém. O milagre estava assegurado, mas a mulher precisava fazer algo, dar uma contrapartida. As obras também são necessárias na vida do cristão. A fé sem obras, lembra o que disse Tiago, é morta. A viúva tinha fé para obedecer o que o profeta havia dito. Foi, buscou seus vizinhos, trouxe muitas vasilhas. A fé dela era imensa. Ela creu, não duvidou em um único momento, em um único instante do profeta. Agora, as obras deveriam estar aliadas à fé. Ela deveria, então, fazer aquilo que o profeta havia ordenado para ela. Eliseu não fez pessoalmente o azeite ser multiplicado. Ao contrário, ordenou à viúva que ela executasse todo o processo. Não queria notoriedade, porque sabia que o mérito não era seu, era de Deus. Ele ordena o milagre, mas a viúva deveria fazer. Citando aqui pastor Silas Malafaia, tudo o que você tiver que fazer, você deve fazer. Tudo aquilo que estiver às tuas mãos, você deve fazer. E Deus não move uma única palha. Agora, no momento em que você não consegue fazer, no momento em que você se torna limitado, aí Deus entra em ação. Aí Deus faz a sua parte. A mulher tinha que fazer a sua parte. E se ela não fizesse a sua parte, Deus não revelaria para ela aquele grande milagre. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Ela disse ao filho, traz-me ainda uma vasilha a mais. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite acabou justamente quando foi enchida a última vasilha. Se houvesse mais vasilhas, com certeza mais azeite haveria para ser derramado nelas. A viúva recebe uma outra lição. Evitar o desperdício. Não deve haver desperdício. Mais do que isso, a fé é sob medida. A nossa fé é sob medida. O milagre de Deus é sob medida. A bênção de Deus é sob medida. O agir de Deus é sob medida. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A bênção de Deus sempre sobeja, nunca falta, é abundante e real em nossas vidas. Aquela bênção não foi alcançada na igreja ou templo, mas em uma casa. O nosso lar também deve ser motivo de alegria. O nosso lar também deve ser um lugar de bênçãos. O nosso lar também deve ser um lugar de milagres. O nosso lar também deve ser um lugar de experiências para com o nosso Deus. Que você tenha muitas experiências com Deus, que você tenha muitas alegrias e muitas bênçãos da parte de Deus. Mas lembre-se, você deve fazer como a viúva fez, obedecer, fechar a porta, guardar segredo e compartilhar com o homem de Deus o milagre. Compartilhar com outras pessoas o que Deus fez na sua vida. Deus abençoe maravilhosamente você. Muito obrigado por ficar até aqui. Continue conosco, continue o nosso canal. Inscreva-se, poste ali seu comentário. Esteja conosco toda quarta-feira, às 8 da noite, na estreia do vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.